Olá, gente, tudo bem? Vamos começar a nossa live? Vamos esperar vocês começarem a entrar. Estão dizendo aqui que estão sendo informados os seguidores. Vamos ver quem começa a entrar. Já começou a entrar. Boa noite a todos. Vamos falar hoje sobre esse assunto, né, que não sai da cabeça de ninguém, né? Vamos combinar? Pandemia, gente. Vocês sabiam que, vou dar uma data aqui para vocês, ó. Dia 11 de março de 2020, a Organização Mundial de Saúde oficialmente decretou que a Covid-19 era uma pandemia. E lá já se vão quase 2 anos, né? A gente fica pensando que o tempo ia cuidar de tudo com as vacinas, mas a gente continua com essas, né, limitações e preocupações e internações e outras cepas. E agora foi a Omicron e já tem uma outra B2, enfim. Nós vamos conversar sobre tudo isso com um especialista. Ele mora na Flórida, é brasileiro, é o Luiz Fernando Corrêa, médico, né, que tem, assim, um trabalho incrível, né, de gestão em saúde, né, e ele vai nos dar algumas informações importantes sobre isso. Será que já estamos no final dessa pandemia? A gente sabe que são mais de 640 mil mortes no Brasil, mais de 5 milhões de pessoas no mundo. Então, vamos lá saber se ele já chegou? Oi, Luiz Fernando, tudo bem? Tudo bom, Márcia? Prazer estar aqui conversando com você e com o seu Prazer estar com... público. Muito obrigada, prazer estar aqui com você também. Eu vi você tirando neve, A gente fazendo mudou. exercício. Agora eu tô morando em Washington, D.C., na capital. Por isso que Ah, aqui tem neve, na Flórida não. pois é, eu fiquei bem, mas ele me passaram a informação aqui, o Marco Aurélio, que é o meu É, produtor. Márcia, ele está morando na Flórida. Eu falei, mas ele está tirando neve, então não, tudo bem. não. Você Aqui está para em cima, Washington, eu estou aqui em Washington. Aqui para cima neva mesmo. Aqui já neva nem para tanto. valer. Olha, gente, aqui na região é alguma coisa perto de 3, 4 dias por ano. Esse ano a gente já Hum. teve até a cota do ano. Vamos ver se geralmente no final do inverno, ali para final de fevereiro, início de março, ainda rola alguma coisa. Estou aguardando. A- Para quem está Agora, trancado em casa é diversão, né? Para quem é tem que sair na verdade, rua que complica. é verdade. Agora, você está aí em Washington, você deve estar vendo também, além dessa questão toda da pandemia, que nós vamos conversar, essa efervescência da questão da Rússia e da Ucrânia, né? Você está tendo muitas informações aí também? Olha, aqui o presidente Biden acabou de falar na TV agora há pouco, né? Há mais ou menos 1 hora e meia, 1 hora e meia, faz 3h30 da tarde. Ele fez declarações novamente bastante preocupantes, no sentido de que ele espera uma ação militar para qualquer momento e que o ideal seria que não acontecesse, mas ele acha que isso é bastante provável. E o que é pior, já alertou que isso vai ter impacto econômico no mercado econômico mundial. Ele até agora vinha falando só de que sanções iriam ser feitas contra a Rússia, né? Ou seja, só a Rússia iria sofrer alguma coisa. Mas olha, uma situação de guerra, uma situação que impacta o mercado do mundo como um todo. Então essa é a preocupação. Olha, nesse país aqui, isso é uma situação, não vou dizer normal, mas é um país que tem uma estrutura militar muito, muito grande, muito preparada para qualquer tipo de ação e, enfim, aqui É, isso faz eu- parte da vida, né? é verdade, os Estados Unidos enfrenta muitas guerras, né? Agora, eu vi hoje também uma declaração do Boris Johnson dizendo que, apesar da Rússia dizer que estava tirando as tropas, eles também, segundo as informações das informações que eles têm lá, eles estão também construindo hospitais de campanha perto da fronteira da Belarus e trazendo equipes táticas, que significaria que estariam se preparando para Exato. invasões. Então, É. isso é muito preocupante, porque é uma contra-informação, né? O Putin fala uma coisa e a gente vê outra coisa O acontecendo, né? que, o, que, o que a gente acompanhou aqui, Márcia, nessas últimas semanas, foi mais ou menos esse desenrolar. Ou seja, a Rússia preparando uma estrutura para a invasão, hospitais de campanha, transporte de material médico foi bastante mostrado na semana passada, estoques de sangue. Para que você vai levar sangue para um exercício militar?
não tem muita lógica. Não faz né? sentido, né? Nenhum, né? E realmente a construção de estruturas, se não definitivas, mas não estruturas de uma manobra militar, e sim preparando para uma invasão. Provavelmente nós vamos assistir nos jornais noturnos aqui daqui a pouco imagens de satélite de que as tropas continuam lá, porque o que aconteceu foi a Rússia foi juntando tropa na fronteira no último mês. Aí depois fez um outro movimento com outro grupo de soldados que foram os que participaram das manobras. São dois grupos diferentes. Isso o Putin não gosta de dizer, né? Que foram dois grupos de militares. Um para ocupar o espaço e o outro para fazer manobra. O das manobras ele mobiliza de volta, ou faz enfim, fala o que ele quiser. Agora, a gente tem que esperar, torcer para que não aconteça, porque a população da Ucrânia que vai pagar essa conta no final, né? É verdade. Não, e ninguém quer uma guerra, né? Uma guerra tem repercussões e desdobramentos terríveis. E a gente ainda está na pandemia e é o assunto da nossa live, né? Luiz Fernando, a gente acabou indo para um outro lado, porque já que você está aí, né? Você está em Washington, é um foco das resoluções, vamos dizer, que impactam o mundo. Mas e a pandemia está impactando também, está impactando a economia, a política, a saúde, né? A vida de todas as pessoas. Como é que você está vendo isso praticamente 2 anos depois? A gente tem um fim para essa pandemia? O que você está vendo como perspectiva? A perspectiva que eu vejo é o que eu faço nos últimos 2 anos, né? Só estudar isso. O que a gente vê? A gente vê o que a gente conhecia desde o início. Existe uma pandemia para cada um de nós e para cada país. E muitas vezes em países tão grandes quanto Estados Unidos e Brasil, você tem uma pandemia dependendo do lugar onde você está. O que os especialistas apontam é que na atual conjuntura você vai ter uma pandemia com aspecto, vamos dizer assim, tendendo para um controle dos países do Ocidente, países mais ricos do Ocidente. E você vai continuar com a pandemia sem controle algum, principalmente na África e nos países mais pobres do mundo que não conseguiram vacina suficiente para os seus cidadãos. Isso é o que vai acontecer. Por quê? A gente sabe que essa onda da variante Ômicron, que é, vamos dizer assim, a quarta onda grande, agora já inclusive com essa subvariante, a Ômicron BA02, ela não é que ela vai terminar, mas ela já atingiu o seu pico na maioria dos países europeus, principalmente da Europa Ocidental, né? Eu estou falando aí de Reino Unido, França, Áustria, Alemanha, Portugal, Espanha. Vão começar a diminuir o número de casos, a Escandinávia já teve uma diminuição do número de casos, e aí vem o problema. O que eu faço agora? Eu vou começar lá por cima, para entender. Tá, okay. Né? Os casos começam a diminuir, se bem que nós estamos falando do número por conta da variante Ômicron. Nós estamos vivendo hoje em dia, Márcia, alguma coisa perto de praticamente 1 milhão de casos novos por dia no mundo. São mais de 800 mil casos novos por dia. Isso no mundo inteiro. Então não é uma conta simples, não é uma variante boazinha, não é uma gripezinha, não dá para a gente encarar desse jeito. O que vai acontecer? Esses países vão ver o número de casos diminuir ou atingir uma estabilidade. A demanda hospitalar continua muito alta, mas a pressão política e econômica para que se retirem as medidas protetivas aumenta muito. Claro. O primeiro país a ceder foi a Dinamarca. E o que a Dinamarca fez? Há 2 semanas atrás, mais ou menos, 10 para 12 dias, retirou todas as medidas. Não precisa mais usar máscara, não precisa mais fazer nada. Está tudo resolvido. O resultado é um número assustador de mortes. Você tem uma curva de mortalidade. Assustador. A curva de mortalidade da Dinamarca subiu de maneira tipo aquele paredão de casos da Ômicron. Porque é normal. Existe um tempo biológico entre você ter o número de casos aumentado e o número de mortes aumentado. Leva em torno de 20. A gente tem que pensar o seguinte: alguém se infecta, isso não muda por ser a Ômicron. Alguém se infecta com coronavírus. Essa pessoa, se for precisar do hospital, ela vai precisar do hospital pelo menos 10, 12 dias depois dessa infecção original. Se ela precisar ficar internada, nós já estamos falando em 15 a 17 dias. Se ela for para o CTI, é mais ou menos aí nessa época também. E, infelizmente, se ela falecer,
ela vai falecer 30 a 45 dias depois da infecção original. Então, a curva de mortes, ela demora para aparecer. Demora Então, você muito. não pode... A gente tem tido esse problema. Quando você olha para o número de internados no CTI e para o número de mortes, é que nem você está na estrada olhando pelo retrovisor do carro. Você está vendo o que aconteceu lá atrás, você não está vendo o que está acontecendo na tua frente. Com Esse é que é certeza. o grande desafio da pandemia no mundo inteiro foi isso. Trocar a visão. A visão, deixar de ser uma visão retrospectiva, porque número de casos e número de internações e número de mortes são visões para trás. Até porque, entre eu me infectar e fazer o teste, e o teste positivo, tem no mínimo 5 dias. Então, 5 dias. E aí jeito. já infectou muita gente. Exatamente. Eu já estou olhando pelo espelho retrovisor. Pode ser pertinho, mas estou olhando pelo espelho retrovisor. Se eu for procurar morte, é aquele acidente que eu passei por ele há um tempão atrás. Né? E eu não estou nem vendo. E a estrada continua na minha frente. Então, para esses países, né, voltando ao nosso início, Europa Ocidental, o número de casos vai começar a diminuir, ou já começou, vai atingir um platô, ou vai diminuir mais. E o que eu faço? Libero tudo. O Reino Unido hoje já está falando de suspender isolamento para caso positivo. A Dinamarca tirou todas as medidas. Suspender isolamento para caso positivo, Luciano? Quer dizer, a pessoa doente pode sair? Porque a aposta desses países é o deixa rolar. Vê o que vai acontecer. Todo mundo vai pegar mesmo. Vamos ver, falando português bem claro, né? Todo mundo vai pegar mesmo. Quem tiver ficar doente vai ficar. Quem for morrer, vai morrer. É isso. Só que nós estamos falando eu vi isso de um médico. Eu vi isso também de um médico aqui no Rio, que a Suíça já também está liberando tudo, que a Holanda também está liberando tudo. Vamos cair para o live and let die, né? Vamos deixar a coisa acontecer. Só que a gente está falando de duas coisas importantes. Primeiro, pessoas vão morrer, discutivelmente. Nós estamos falando de mortes e não... mas o problema é, qual foi o aumento da Dinamarca? Para a gente que está acostumado com números brasileiros e números americanos, o número de internados no CTI subiu de 20 para 40. Sim, mas é na Dinamarca, que é um ovo, gente. É 100% não tem quase aumento, gente, a população é mínima. Sim, mas é 100% de aumento. Se isso acontecer no Brasil, nós vamos falar de quê? De milhares e milhares de pessoas dobrando o número de internados. Nos Estados Unidos, são 3 mil mortes por dia ainda. Ou seja, vai dobrar 3 mil mortes para 6 mil mortes, que eu vou apostar que é assim mesmo? Isso. Gente, que coisa incrível. Ficou muito difícil, Márcia, é muito difícil. Eu entendo a dificuldade. Eu digo sempre o seguinte, ainda bem que eu não sou gestor nesse momento, porque é uma situação para pouco, né? Lidar com essa situação. Porque você tem a pressão de todos os lados. O que não dá para negociar é quando você tem o limite da ciência. O limite da ciência é esse. A gente precisa de 7 dias, no mínimo, idealmente 10 dias, sem a força de trabalho. Fernando, você acabou de falar que tem 1 milhão de casos por dia. Você vai tirar 1 milhão de pessoas a cada dia durante 10 dias da força de trabalho do mundo? O mundo vai parar. É simples assim. Gente, mas a gente está numa situação assim... Continua assim, está no corner, né? A gente está no corner, a gente está sem poder se mexer. A gente está no corner e o que dá para mexer, a gente sabe que dá para mexer alguma coisa. Dá para você ter uma conscientização da população. Em alguns locais a gente vê isso funcionar. Ou seja, o uso de máscara de boa qualidade, ambientes arejados, distanciamento social mínimo. Você consegue diminuir a transmissão da doença. Isso dá para fazer. A questão é, para isso a gente precisava ter, desde o início, aí o nosso mundo ocidental realmente... A gente viu duas coisas que eu acho muito curiosas na pandemia. Curiosas não, mas é curioso olhar. O mundo ocidental, caracteristicamente democrático, todo mundo pode fazer o que quer, todo mundo discute do jeito que quer, como fazer do jeito que quiser, se não conseguiu estabelecer uma norma. Do outro lado, os países que conseguiram controlar a pandemia com aquele objetivo, o único país que levou o objetivo Covid-0 a sério foi a China. Só que para isso onde tem que usar o método chinês. Só que aí tem que usar tem que usar o método chinês. Qual é o método chinês? Tranca todo mundo em casa, quem sair está preso.
Isso é inviável no mundo democrático. Isso só funciona na China. Então não dá para levar uma coisa ou outra. A gente tem que achar um caminho do meio com responsabilidade. Não dá para fingir, não dá para ficar dizendo mentira, não dá para ficar aceitando fantasia. Gente, a gente está vivendo um momento agora, é muito semelhante ao que a gente já passou 3 vezes. Ou pelo menos estou passando pela 3ª vez, que é o que eu chamo de wishful thinking, ou pensamento do desejo, né? Vou acreditar que está tudo dando certo. A gente já viu isso antes. A gente já viu isso no final de 2020. E no ano passado verdade. Também, né? Ô, Luiz Fernando, mas aí a gente coloca aquela seguinte questão. Bom, mas e as vacinas? Afinal de contas, as vacinas estão cumprindo o papel delas ou não? Porque se as pessoas se vacinam 3, 4 vezes... Eu, por exemplo, tenho 3 vacinas. As pessoas têm 3 vacinas. E ainda pegam o Covid. O que a gente espera? Qual o problema? Com o futuro? Quer dizer, como é que é a perspectiva dessa questão de vacinação? A gente vai ter que continuar de 6 em 6 meses se vacinando? Talvez. É isso que está segurando É isso que está segurando a letalidade? Exatamente. Esse é importante. A Suíça, por exemplo, liberou ontem um dado fundamental. O número de pessoas vacinadas completamente, ou seja, 2 doses de reforço, principalmente de idosos, por 1 milhão, por 100 mil pessoas, é de 2 ponto alguma coisa. Dos não vacinados, é 9 ponto alguma coisa. Ou seja, você vai morrer mais. Mais pessoas não vacinadas vão morrer. 10 vezes mais, provavelmente, por aí. Porque é assim que a vida funciona, né? Não tem jeito. As vacinas estão cumprindo o dever delas. Qual é? Evitar que as pessoas vão parar no CTI, evitar que as pessoas morram, evitar que as pessoas tenham formas graves da doença e não morram, mas que, tendo formas graves, têm sequelas graves também depois, pulmonares, enfim, cardiovasculares e tudo mais, que a gente depois conversa sobre o tal da Covid longa, que é outro pesadelo que está esperando a gente ali atrás da esquina, né? Está olhando assim, aquele monstrinho olhando na sombra. Então, eu conheço várias pessoas que estão com Covid longo, hein? Olha, eu tive Covid em março de 2020. Eu Vai fazer também. 2 anos. Eu também. Eu fui um dos primeiros. Eu fui dar umas palestras. Eu viajei para o Brasil no dia 4 de março, cheguei de volta no dia 9, e dia 13 eu estava com febre e fui fazer o exame e deu positivo. O resultado, até hoje eu não sinto cheiro, mano. Você não sente cheiro? Eu sinto cheiros muito pouco. E olha que eu adoro cozinhar, isso para mim é uma tortura, né? Quer dizer, para mim não, para quem come minha comida, né? Porque às vezes quando eu dou umas erradas, eu dou umas erradas feias danadas, no sal, essas coisas, no cheiro, porque fica estranho. Ou vem cheiros muito estranhos, uma coisa que deve ser assim, o resto sente como um cheiro bom, eu sinto como um cheiro esquisito. Isso então 2 anos. É um problema menor, gente. Tem gente com problema, com dificuldade de concentração, tem gente com dificuldade de memória, tem gente com coisas muito mais graves do que essa. Com dificuldade de locomoção, tendo derrames, fadiga problemas crônica, vasculares. Exatamente. Então, eu não vou reclamar porque não é por aí, né? Agora, é uma realidade. Esse é o monstrinho que está ali atrás da quina do corredor esperando a gente passar. O que as vacinas estão fazendo? Voltando, salvando vidas, deixando pessoas não serem internadas no CTI e diminuindo, e o importante, apesar de acontecer infecção em pessoas vacinadas, as vacinas diminuem sim a velocidade de transmissão. É que essa variante, a Omicron e a Omicron 2, versão 2.0, elas têm uma capacidade de infecção extremamente maior do que as outras. Então, apesar das vacinas diminuírem a quantidade de vírus que se replica no nariz e na boca das pessoas, ela não consegue barrar a infecção, que nunca foi o objetivo da vacina. O objetivo é evitar a morte. As vacinas servem para isso. Vacina de sarampo é para evitar que pessoas morram de sarampo, porque tem gente que acha que não morre. Pessoas têm problemas graves com sarampo, com cefalites e outras complicações. Esse é o objetivo das vacinas. Para isso que elas existem. E elas fazem isso muito bem. Mas temos um problema. Nós temos um problema que é o seguinte. As vacinas estão concentradas nas mãos e nos braços, vou dizer assim, mais nos braços dos países ricos. Ricos. Pois é, aí eu fico te perguntando, não vai fazer isso um criadouro de novas cepas nos países em que estão pouco sendo vacinados?
Exatamente. Esse é o risco. Duas coisas acontecem. Os não vacinados continuam, mantêm a velocidade de transmissão, mesmo nos países onde tem boa vacinação, como Brasil, Estados Unidos, países da Europa. Existe um grupo de não vacinados, né? Uhum. Não consigo entender o cérebro desses caras, mas existe. Essas pessoas mantêm a transmissão acontecendo. E cada vez que o vírus entra em alguém, em uma célula, um vírusinho, não entra um, né? Entram centenas de milhares de partículas. Quando alguém se infecta, ele começa a se copiar. Ele tem que fazer um outro vírusinho, ou vários, para poder espalhar para frente. Nesse mecanismo de fazer um outro vírus, ele erra. Porque até a gente, eu costumo dizer esse exemplo, pega um papel em branco. Se você escrever 30 vezes a mesma frase, você vai errar alguma coisa. Sem olhar, você vai errar alguma letra, vai ter um erro. Isso acontece dentro do vírus. E aí nasce uma mutação. Se essa mutação for boa para o vírus, o que é uma mutação boa para o vírus? É ele ser mais infectante, é ele entrar melhor na célula do hospedeiro, que no caso é o homem, ele sobreviver mais tempo fora, qualquer coisa desse tipo, essa mutação vai se perpetuar e pode se transformar numa variante que seja melhor para o vírus e pior para o ser humano. Então, a gente não pode deixar o vírus sair se replicando sozinho. Aí essa brincadeira do live and let die tem um preço muito alto, que é a possibilidade de uma criação. Imagina você nascer uma mutação na Dinamarca. Não tem lógica. País com 80% ou mais de vacinados completos, com mais de 60% de dose de reforço. Gente, tudo bem, ficar de máscara é ruim? Tá certo que a gente, como médico, está acostumado a ficar de máscara desde sempre. Mas o mundo aprendeu a ficar de máscara. As crianças usam máscara e não estão nem aí. Isso é a coisa mais linda do mundo, é ver que as crianças são muito melhor espertas que a gente, né? Então elas adotaram aquele negócio. E não incomoda nada demais para elas acostumaram. O mundo tinha que se acostumar. Vamos conviver com as máscaras por meses a fio. Esse é o ideal. Só que isso não está acontecendo. Quando você fala que vamos conviver com máscara meses a fios, você tem como pensar, bom, no ano de 22 a gente ainda vai usar as máscaras até o final? Eu acho que pelo menos até metade desse ano, nós vamos falar aqui, porque são realidades diferentes, né? Aqui nos Estados Unidos, no hemisfério norte, vamos ter provavelmente uma primavera e um verão muito parecidos com o do ano passado. Onde vamos lembrar, o Biden foi para o Jardim da Casa Branca, tirou a máscara, todo mundo festejando, a gente foi para a rua com mais tranquilidade, andávamos na rua sem máscara, com mais tranquilidade. As pessoas começaram a frequentar de novo restaurantes e bares, e às vezes sem máscara, e aí alguns lugares radicalizaram e resolveram achar que podia ficar sem máscara em todos os lugares. Não tem jeito. Local fechado ou local aberto com muita gente em volta, a gente vai ter que ficar de máscara provavelmente até o segundo semestre desse ano, no mínimo. E isso, se nesse período a gente conseguia continuar avançando com a vacinação, vacinar as crianças todas vacináveis, vacinar as crianças mais novas, provavelmente aqui nos Estados Unidos já estamos falando em abril agora, era para fevereiro, mas a partir de abril provavelmente os dados vão mostrar, vão ser aprovadas vacinas para crianças de 6 meses em diante. Então, é esse esforço que vai ter que ser feito nos países ocidentais. E temos que arranjar vacina para a África e para a Ásia. Ponto. Não dá mais para brincar de que eu tenho e você não tem. E isso vai perpetuar a pandemia. Você não pode ter 20% da população do mundo sem tomar vacina alguma. Isso é criminoso. Agora, não é a solução, infelizmente, né? Não é uma solução que eu, você, ou que qualquer uma das pessoas que está nos ouvindo aqui possa resolver. Isso é uma questão de Estado. É uma questão, é uma política de Estado. A gente tem uma notícia que foi pouco, estranhíssima. Eu falei na CBN, mas foi muito pouco divulgado na mídia brasileira. Foi desenvolvida uma vacina pela Universidade do Texas, aqui nos Estados Unidos. Uma vacina feita com dinheiro da universidade. Não foi dinheiro do governo, não foi dinheiro da indústria, foi dinheiro da universidade. Foi desenvolvida uma vacina eficaz, segura, fácil de fazer, do jeito fácil de fazer uma vacina à base de proteína, do jeito conhecido de se fazer vacina no mundo, que está liberada, está sendo licenciada
para ser fabricada em qualquer lugar do mundo sem patente alguma. E cadê isso? Não. Está disponível, chama Cobravax. Essa vacina foi desenvolvida pela equipe do professor Peter Hotez e da doutora Ana Helena, fugiu o sobrenome, que trabalha com ele há 20 anos. Esse é um grupo original que trabalha com vacina de coronavírus desde a epidemia de SARS, de Hong Kong, de 2002. Esses caras estão estudando isso. E eles desenvolveram essa vacina. E o compromisso deles sempre foi esse. Se a gente chegar numa vacina dessas, a gente vai oferecer para os países. Eu quero fazer, eu sei fazer, eu posso fazer. Então você faz e eu não preciso pagar nada para fazer a vacina. Mas será que o lobby dos laboratórios vai deixar isso progredir? Porque se é vacina que não paga patente... Mas olha, é importante, o mundo precisa andar. Pois é, não, eu acho fundamental. Isso aqui nos Estados Unidos foi notícia do jornal do nosso... Aqui não saiu nada. E aí eu te pergunto, saiu na CBN. Como é que é essa vacina que você disse que é uma vacina já nos moldes mais antigos? É RNA mensageiro? Não, é uma vacina base é fragmento de proteína do vírus purificado. Inclusive, ela tem uma grande possibilidade de cobrir variantes, porque ela não é focada num determinado segmento do vírus só. Só que é uma decisão que os outros países têm que tomar. Não adianta nem os Estados Unidos dizerem, ô fulano, faz a vacina aí, pô, você está precisando. Não, o cara tem que querer fazer. Alguns países estão fazendo. A Indonésia já está fazendo, já licenciou. A África do Sul está fabricando. Um grande fabricante de vacinas da Índia está fabricando a Cobravax já. Então, a Cobravax parece com a Coronavac em algum momento? Não, a Coronavac é uma vacina de vírus atenuado. É o vírus inteiro. Eu pego o inimigo inteiro, dou uma pancada forte nele, ele fica meio bobo, eu mostro para você, tá aqui o bandido, esse é o bandido. Aí você aprende quem é o bandido. Esse caso não, eu pego um braço do bandido e dou para você, olha, aqui é o braço do bandido. Se ele aparecer de novo, você vai saber como ele é. O RNA mensageiro é uma coisa mais sofisticada, é como se eu tirasse uma foto digital do bandido, mandasse para você e você abrisse no seu computador. E aí, o metaverso da vacina. É o metaverso. Quase isso. E aí o seu computador, no caso, o seu corpo, passa a produzir, saber quem é o bandido e poder combatê-lo, né? Mas por isso que eu digo, uma vacina parecida com outras vacinas que já existem no mundo, de outras doenças, então ela é mais fácil de ser fabricada. E está sendo fabricada. Eu acho que pode ser como a gente chama aqui, um game changer. Pode mudar o mundo nos próximos 6 meses. Ela vai avançar, Tomara. Isso é inevitável. Então está se falando pouco, mas porque não é. Porque é o seguinte, o que acontece na Indonésia não é notícia, né? Isso é difícil, né? É lógico. Ninguém vê, ninguém está olhando para a Indonésia, tadinha. Mas, é Cobravax o nome? Cobravax. Cobravax. E é feito no Texas. Foi descoberta na Universidade no Baylor College, né? Baylor College of Medicine, pelo grupo do professor Peter Hotez, Hotez, se alguém tiver curiosidade, dá uma googlada nisso. Que eu vou dar. Esse grupo já foi, inclusive o grupo dele, ele e a doutora Ana, já foram indicados ao Nobel do ano que vem, de medicina. Que porque máximo. é o game changer, né? Muda tudo, porque é de graça. De graça. Agora, Luiz Fernando, e remédio, né? Porque parece que a Pfizer já estava colocando um remédio, um kit Covid, né? Para pessoas com casos mais sérios. Nós já estamos falando, aí é o seguinte, é esse combo que pode terminar a pandemia. Vacinar todo mundo, quando eu falo todo mundo, eu falo o mundo todo. Né? A frase do Dr. Tedros Adhanom, diretor-geral do OMS, ela é emblemática. Não estaremos seguros enquanto todos não estiverem seguros. Isso tem que ser um mantra repetido à exaustão. Porque é isso que vai resolver. Associação. Vacinas eficazes no mundo inteiro. Medicamentos para tratar quem eventualmente escapa dessa proteção. Quem é que escapa dessa proteção? Pessoas que têm problemas de imunológicos, os imunocomprometidos, como a gente chama, por doença, por tratamento ou por outras situações. Pessoas em que a vacina não vai gerar uma imunidade tão duradoura. Isso é verdade. E aí você pega uma variante como a Ômicron, que tem uma capacidade de escapar das defesas geradas pela vacina. Num paciente que não desenvolve defesas de maneira importante, você tem o que a gente chama de um caso que fura, um breakthrough, um caso de infecção em pacientes vacinados. Isso vai acontecer. Nenhuma vacina vai ser 100% perfeita, mas
ela vai proteger mais de 90% dos vacinados de não morrer. Então, isso é fundamental. Claro. É isso que está mudando a história da pandemia no mundo. É por isso que as pessoas precisam se vacinar. E é por isso que a gente tem que acabar com um monte de mentira, Márcia. O que aconteceu no Senado brasileiro ontem foi um ato criminoso. Um senador da República Brasileira ofereceu palanque para um grupo de antivacinas falar mentira. Porque não está falando, não está mostrando uma pesquisa científica, coisa nenhuma. Eles estão jogando palavras ao léu e sem base nenhuma, sem prova Mas alguma. olha, mas, Luiz Fernando, infelizmente, o Covid, as vacinas e a pandemia isso tudo virou instrumento político. E isso foi lamentável em todos os sentidos, porque a gente fica refém dessas prós e contras. Isso é muito danoso, né, para a história do país. Eu sou uma pessoa que eu acho que a gente tem que procurar a verdade e procurar fazer o que a ciência nos recomenda, com toda a cautela necessária, sabendo, né, quem é quem, quer dizer, quais são as suas enfermidades, a sua faixa etária, e tratar dessas pessoas. Eu tive pessoas muito próximas que ficaram muito doentes. Essa semana que passou, foram várias pessoas que faleceram, idosos já, decorrências do Covid. Como você falou, o Covid longo deixa sequelas muito graves. Então, é uma coisa que a gente não pode subestimar em nenhum momento, essa pandemia. Eu acho assim, preocupante que a gente ainda tenha bolsões que não consigam ajudar a esses países, né? Porque tem que ser, como você falou, governo para governo. Não tem outra maneira. É isso a gente tem que brigar muito e repetir. Eu falo muito nos nossos grupos de especialistas, onde discute o assunto, a questão do como abordar um antivacina, né? Tem hora que dá vontade de esganar. Vamos dizer que não é verdade. Tem hora que dá vontade de esganar o sujeito, chacoalhar o sujeito pelo pescoço. Meu filho, qual pedaço que ele entendeu? Né? Mas isso não vai funcionar. Porque também um dos problemas junto com esse bandido, porque tem gente que é bandido, está ganhando dinheiro falando mentira, está ganhando dinheiro vendendo remédio que não funciona, está ganhando dinheiro vendendo atestado falso. Tem os bandidos. Tem muita gente que está genuinamente preocupada e não foi capaz de fazer essa peneira que você falou. Não foi capaz de entender a nuance entre a verdade científica que existe agora e as mentiras desse grupo criminoso. Então, o que a gente tem que fazer, Márcia, é acolher essas pessoas que estão com dúvidas. Entender que muitos aí são bandidos, não tem jeito, vamos ter que encarar, mas muitos são pessoas que têm dúvidas genuínas, ainda mais agora com relação às crianças. Eu entendo que tem pai angustiado. Muitos. O pai escuta uma mentira criminosa dessas, de que crianças estão morrendo por causa da vacina, ele fica preocupado com o filho dele. Mas olha, Luiz Fernando, eu já ouvi de médicos que o ideal para a criança é a Coronavac, que é uma vacina tradicional, que já se sabe como funciona. Olha só, não tem isso. Não, olha só, Márcia, primeiro, vacinas de RNA mensageiro não são novas. Isso é outra falácia que foi implantada durante a pandemia. A vacina de RNA mensageiro, o jeito de fazer, ela já existia. E as vacinas do coronavírus, seja elas quais forem, não começaram a ser pesquisadas há 2 anos atrás. Não, isso Acabei eu sei. de falar do professor Rotez. Tem mais de 20 anos que estão sendo pesquisados. 20, né? Desde o SARS, desde a epidemia de SARS, em 2002. Então, gente, o acúmulo, a ciência se faz com acúmulo de informação. Desde lá do professor estudando o vírus original do SARS em 2002, que muito pouca gente lembra, aquela epidemia que varreu o mundo, matou muito menos, né? Matou, sei lá, 8 mil pessoas. O que é isso comparado com 1 milhão, né? Mas matou muita gente. Não virou uma pandemia, né? Não virou pandemia. Não, tecnicamente foi porque passou no mundo todo. Atingiu todos os continentes. Não teve essa repercussão, né? Exatamente. Aí todo mundo começou a estudar coronavírus com mais intensidade. Diminuiu a coisa, diminuiu o dinheiro, diminuiu a pesquisa. Em 2015, a gente volta a falar de coronavírus com o MERS, que está até hoje circulando no Oriente Médio, que é a tal do coronavírus que passa pelos camelos.
volta-se a pesquisar vacina para isso. E aí agora, com a grande pandemia que começou em 2019 para 2020, a coisa acumula. Só que todo esse conhecimento que foi recolhido até agora, ele foi aproveitado. Juntou-se ao conhecimento do RNA mensageiro, que já estava pronto, não inventaram agora. Você tem como fazer uma vacina muito rapidamente. Mas então, essa vacina de RNA mensageiro, as outras vacinas de RNA mensageiro, já foram aplicadas em crianças? Ou seria estão sendo a primeira testadas. vez de RNA, Olha só, RNA foi a mensageiro em criança? foi a primeira vez que RNA mensageiro foi utilizado em vacina em grande escala. Mas daqui para frente, meu entendimento e de outras pessoas, é que daqui para frente nós vamos conviver com vacina de RNA mensageiro para tudo. É o jeito mais fácil de fazer vacina, é o jeito mais eficaz e mais rápido de fazer vacina, é mais eficaz que a vacina de vírus atenuado, é mais eficaz do que a vacina feita no ovo, é mais eficaz do que a vacina de proteína, não é mais eficaz que a de adenovírus, como a Oxford, a AstraZeneca. Isso já está comprovado. Não tem volta. A gente vai tomar vacina da gripe feita por RNA mensageiro daqui a 1, 2 anos, porque elas vão ser muito melhores. Gente, eu acho engraçado que as pessoas nunca se preocuparam em saber que vacina estavam tomando. Não, ninguém nem Surreal sabia isso. o que era vacina, nem que era vírus. As pessoas não se preocupavam nem com Mas vírus, davam pra nem com cima, vacina. Né, agora é o seguinte, todo mundo tomou vacina de febre amarela porque estava com medo de morrer, todo mundo ou ia viajar, todo mundo dá vacina de sarampo no filho para o filho não morrer, dá vacina de tétano, dá vacina de coqueluche. Caramba! Quer dizer, agora agora eu estou preocupado. Pô, hipócrita, né, gente? Isso aí foi imputado na cabeça das pessoas de maneira criminosa por esse grupo antivacina. Uma coisa que é importante para as pessoas que estão ouvindo a gente. Essas pessoas estão ganhando dinheiro. Elas não estão fazendo isso porque estão preocupadas com ninguém. Não tem ninguém ali bonzinho. Estou muito preocupado com o seu filho, porque essa vacina não foi testada adequadamente. É mentiroso. É bandido. Está ganhando dinheiro. O maior antivacina dos Estados Unidos é um senador americano, da família Kennedy. Isso é um negócio inacreditável. O sujeito estudou em Harvard e Yale e é capaz de não entender vacina. Não, ele entende. Ele está lá porque isso dá voto. Está repetindo essas bobagens para ganhar voto. Como no Brasil tem gente repetindo para ganhar voto. Né? Tem gente repetindo porque o laboratório está vendendo a pilulinha para um negócio que não trata nada, está dando dinheiro para ele, entendeu? Gente, ninguém está preocupado. Quem está preocupado com o seu filho é quem está dizendo que seu filho tem que se vacinar de verdade. Porque ele vai evitar que seu filho tenha uma doença chamada síndrome multi-inflamatória sistêmica. Nos Estados Unidos, mais de 4.000 crianças já morreram desse problema. No Brasil, nós temos mais de 1.500 casos registrados de síndrome multi-inflamatória sistêmica, que é uma complicação da infecção pelo coronavírus em criança. Aí eu pergunto, você vai arriscar teu filho? Nossa, vai botar teu filho na estatística? Mas é muito dramático isso, é muito dramático. Infelizmente, tem que se pensar assim. É verdade. Existe uma vacina que pode evitar que seu filho morra se pegar essa doença. Você vai escolher dar ou não. Não tem outra pergunta a fazer. Deixa eu te fazer uma outra pergunta. E as crianças que já tiveram Covid e passaram bem, também devem ser vacinadas? Devem, porque a imunidade natural, isso serve para criança e para adulto. A imunidade natural, que também foi uma viagem, né, escalafobética, pseudo-lisérgica aí de alguns políticos, né? Não, eu já tive Covid, não preciso tomar vacina. Gente, essa imunidade natural é transitória. Não vai te garantir nada, vai te garantir muito poucos meses, muito menos intensa proteção do que a vacina. Inclusive, a gente está vendo com a Ômicron. A Ômicron e a Ômicron 2.0, vamos dizer assim, a Ômicron é capaz de reinfectar pacientes que tiveram Ômicron. Nossa, ou seja, ela escapa da imunidade natural. Agora, se você tem as 2 doses da vacina e tem a dose de reforço, a chance de você se reinfectar é muito menor. A chance de ficar doente é muito menor. Então, eu volto a dizer, mesmo crianças, todo mundo vai ter que tomar essa vacina. Não tem jeito. Isso é uma realidade. Não adianta fingir que eu tenho outra maneira. Você pode fazer o que você quiser. Você pode rezar, você pode tomar água benta, pode tomar água com sal, pode dar 3 pulinhos, mas toma vacina antes, gente. Depois você faz isso.
Olha, Luiz Fernando Corrêa, eu quero te agradecer muito a nossa live, foi ótima. A gente falou sobre tudo, inclusive sobre a tensão Rússia e Ucrânia, além da questão da pandemia e das Temos vacinas. outro assunto para a gente distrair um pouquinho a cabeça, né? Pois é. Então, quando você tiver vários assuntos aí dos Estados Unidos, me avisa para a gente fazer uma outra live. Foi um prazer estar aqui com você. Muito obrigada aqui pelo tempo que nós passamos juntos e você esclarecendo tudo sobre vacinas. Muito obrigada. Eu que agradeço o convite, Márcia, e estou sempre às ordens. O Marcos tem meus contatos. Tá ótimo. Obrigada e uma boa noite para você aí. Para ti também e para todo mundo que está assistindo. E olha, amanhã de manhã, pode fazer meu jabá amanhã de manhã na CBN, às 9 horas da manhã, como todos os dias. Até lá! Maravilha. Tchau, até lá. Gente, espero que vocês tenham gostado. Foi uma explanação fantástica do Luiz Fernando Corrêa, médico, que mora agora em Washington e está presente aqui nas outras mídias, como você diz, ele falou agora da CBN. Então, gente, agradeço a vocês a participação e digo que amanhã, excepcionalmente, estarei de volta às 7 da noite. Vamos falar uma coisa muito importante, que o exercício pode ajudar a prevenir a demência. Atenção, amanhã, às 7 da noite. Uma boa noite para todos.